Olá pessoal, tudo bem? É o professor Cadu aqui, Geografia. Vamos lá tentar fazer algo diferente hoje para tentar ajudar vocês, né, que estão em casa. Todo mundo na dificuldade, mas vamos seguindo, superando, né, todas as barreiras e fronteiras. E nada melhor do que a gente falar um pouco sobre o sistema capitalista. Começamos já a fazer o estudo sobre ele, já passamos pela primeira, segunda e terceira fase do sistema capitalista, onde constatamos cada uma das fases, né? Sendo a primeira como a comercial, a segunda como a industrial, a terceira como a financeira. E agora a quarta, né? Que é a quarta fase, a qual alguns autores vão chamar de capitalismo informacional, que é a nossa atual fase. Vamos lá? Com o advento da terceira revolução industrial, também conhecida como revolução técnico-científica ou revolução informacional, o capitalismo atinge sua fase informacional global. Isso ocorre no pós-Segunda Guerra, sobretudo a partir dos anos de 1970, quando gradativamente disseminam-se empresas, instituições e diversas tecnologias responsáveis pelo crescente aumento da produtividade econômica e pela aceleração dos fluxos de capitais, de mercadorias, de informações, né, robôs, computadores, satélites, aviões a jatos, cabos de fibra óticas, telefones digitais, internet e também de pessoas. Né? No pós-Segunda Guerra, nós vivenciamos o período da Guerra Fria, né? Aquela corrida bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, e após a União Soviética ser dissolvida, né? Os países socialistas adotarem o sistema capitalista como sistema econômico, o sistema capitalista ele se torna, né, um sistema econômico hegemônico, ou seja, utilizado por todas as nações do mundo, ou quase todas. Nessa etapa do seu desenvolvimento, o capitalismo continua industrial e financeiro. Industrial porque as novas tecnologias empregadas no processo produtivo, a exemplo da robótica, permitiram o grande aumento da produtividade e diversificação dos produtos. E financeira por causa da desmaterialização do dinheiro, que, em vez de circular fisicamente, cada vez mais se transforma em bits, né, em dados de computador, circulando rapidamente pelo sistema financeiro globalizado. É sempre importante lembrar que o sistema capitalista e a globalização ela veio para quebrar barreiras, né? Então, para que todo produto, né, tudo que é produzido por esses sistemas possam circular de maneira livre em todas as partes do mundo. Mas a característica fundamental dessa etapa do desenvolvimento capitalista é a crescente importância do conhecimento. Guardem essa palavra, conhecimento, do capital humano, isto é, o conhecimento e as habilidades que as pessoas acumulam por meio da educação, treinamento e experiência profissional. Se as revoluções industriais anteriores foram movidas à energia, a evolução que está em curso é movida pelo conhecimento. Né? Não por acaso, as primeiras indústrias da era das chaminés desenvolveram-se em torno das bacias carboníferas. Bacias carboníferas, né, eram regiões onde ficavam ali as minas de carvão. E atualmente as instituições típicas da Revolução Informacional, as chamadas indústrias limpas, estão próximas às universidades e centros de pesquisas, onde desenvolvem tecnopolos. Nestes centros industriais, típico da terceira revolução industrial, há grande concentração de indústrias de alta tecnologia, né? Informática, telecomunicação, robótica e biotecnologia, entre outras. Um tecnopolo
que nós podemos ter como exemplo aqui é o do Vale do Silício, nos Estados Unidos, né, onde nós temos lá a empresa Apple, que produz aí os smartphones, os notebooks, né? Aqui no Brasil nós também temos 3 universidades que são destaques aí no âmbito tecnológico também, principalmente na produção de produtos químicos, né, na produção de produtos da biotecnologia e produtos tecnológicos, né? Então nós temos a Universidade de Campinas, em São Paulo, a UFMG, em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro a UFRJ, né, atuando ali principalmente nas áreas petroleiras. Pode-se afirmar que a globalização, né, que é o atual momento da expansão capitalista, está para o capitalismo informacional, assim como o colonialismo esteve para sua etapa comercial, ou o imperialismo esteve para o final da fase industrial e início da financeira. O que quer dizer isso? Trata-se de uma expansão que visa aumentar os mercados, lucro, que de fato move os capitais. O que de fato move os capitais? Tanto os produtivos quanto especulativos no mercado mundial, né? Então nós temos 2 tipos de capitais aqui. Nós temos o capital produtivo, que é feito pelas indústrias, né? Produtos que chegam até você, e os capitais vinculados aos serviços, né? A prestação de serviço, lá o dentista, o cabeleireiro, né? Entre outros. E também o especulativo, que é aquele que nós encontramos nas bolsas de valores, mercado de juros, mercado de ações, né? Esses setores, eles estão aí, né, inseridos nesse contexto de expansão e fluxo de capitais no mercado mundial. Na era da globalização, a expansão capitalista é silenciosa, sutil e eficaz. Trata-se de uma invasão de mercadorias, capitais, serviços, informações e pessoas, né? As novas armas são a agilidade e a eficiência das comunicações, dos transportes e dos processamentos de informações, graças aos satélites de comunicação, à internet, à informática e os avanços tecnológicos dos meios de transporte. Ou seja, para a gente ter um processamento de dados com alta velocidade, para a gente ter meios de transportes eficientes e rápidos, né, como o avião, o trem-bala, né, nos países desenvolvidos, né, entre outros, a gente precisa ter, né, esse aporte tecnológico aí sempre em evolução. E isso é o que o capitalismo informacional, nessa nova era do capitalismo, da indústria 4.0, é o que eles fazem de melhor. Nessa fase do capitalismo, o desenvolvimento acelerado das tecnologias no setor produtivo e as novas formas de produção de riqueza resultou em um acelerado processo de desemprego, afetando principalmente as populações dos países pobres e subdesenvolvidos, onde há um predomínio dessas multinacionais que incorporam máquinas e robôs no processo produtivo, substituindo o que antes era feito pelos seres humanos, agora por máquinas. Então, gente, essa massificação, né, esse acelerado processo do desenvolvimento tecnológico nos países ricos, aonde estão, né, concentrado a maioria das grandes multinacionais, tem um reflexo muito grande nos países subdesenvolvidos e pobres, né, onde estão concentradas aí as fábricas dessas indústrias, né, porque elas procuram sempre regiões onde elas conseguem matéria-prima, mão de obra barata e qualificada, para que ela possa
né, por meio da sua influência econômica, né, sobrepor-se às questões do Estado, né, buscando ali políticas menos rígidas, né, controles, né, com relação a políticas trabalhistas menos rígidas, de forma a ela oferecer sempre os menores salários. Só que como ela está sempre em busca incessante, essa questão do salário pode chegar um momento a se tornar zero, né? Esse momento é quando eles substituem a mão de obra humana por máquinas. E às vezes ainda nós temos lá a figura, né, da pessoa que precisa ligar essas máquinas, precisa fazer com que a indústria se mova. Só que com o advento das tecnologias e a indústria 4.0, hoje até essas pessoas estão sendo substituídas por inteligência artificial, da onde os, a própria indústria, né, lá da sua sede, né, ou até mesmo em sedes administrativas no país, elas só dão um comando e aí a fábrica começa a trabalhar para o serviço, começa a trabalhar, sendo que a maioria também, né, tem a questão que trabalha em 24 horas. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico, ele tem ele atinge principalmente as populações dos países mais pobres, né, como o Brasil, hoje ainda existe a questão do analfabetismo, né, existe a questão muito presente das má distribuição de riquezas, entre outras coisas. A disseminação de informação, né, promovida pela globalização, né, que vai levar conhecimento de tudo que acontece, principalmente dentro desse sistema capitalista, né, vai também fazer que a sociedade se organize, né, de maneira a criar movimentos anti-globalização, né, movimentos que levam paz, né, e ONGs que possam estar tentando corrigir aí esses problemas gerados por esse mercado voraz, esse mercado que exclui a todo momento as pessoas, né? Então, organizações como a ONU, né, como a Organização Internacional de Nações, né, onde eles botam em pauta sempre debates que como aquecimento global, né, degradação do meio ambiente, a questão das migrações internacionais, né, que é tudo fruto desse período que nós estamos vivendo de massificação da informação, ou seja, todos temos informação, então até aquelas pessoas que estão naqueles lugares, né, sendo perseguidos, né, por questões religiosas, guerras civis, eles vão buscar países, né, cujo eles vão ter pelo menos um acolhimento ali no início, né, depois um deslocamento, né, uma realocação deles em outro lugar que não seja mais aonde eles estavam ali naquelas zonas de conflito, né? E tudo isso aqui deve-se a essa massificação da informação, cujo chega até essas pessoas também nessas zonas de conflito. Também nós temos as ONGs, né, ou aquelas organizações que buscam a preservação e a defesa do meio ambiente, como o Greenpeace, né, e a WWF, que são duas organizações aí que protegem, né, a fauna e a flora do mundo, por meios de manifestos, né, de organizações de abaixo-assinado, entre outras coisas. E aí, pessoal, né, nesse momento agora a gente faz um breve resumo, né, do que foram essas fases do capitalismo. O absolutismo monárquico, né, lá durante o século XV, nós tivemos o capitalismo comercial, né, a política mercantilista, né, de colônias de exploração e povoamento. Aqui na América nós tivemos dois exemplos disso. Aqui o Brasil como colônia de exploração e lá no norte, nos Estados Unidos, colônia de povoamento. A expansão ultramarina, né, ultramarina das grandes potências europeias da época, a Inglaterra, Portugal, Espanha, né, em busca de novas rotas para as Índias, onde eles faziam, né, comércio ali de tecidos e especiarias, né?
durante o período mercantilista, né, que esse período aí, ele é caracterizado pela acumulação de capital, né, e que vai ascender uma classe de burgueses. Ele é caracterizado também pelo metalismo, né, devido aí à questão da própria exploração das colônias. O Brasil, né, teve aí, a América Latina toda teve um saque de ouro durante esse período, né? A pré-ordem mundial estabelecida aí pelas potências europeias e essa relação metrópole-colônia, né, que nós tivemos, inclusive o Brasil era a colônia e Portugal era a metrópole. Na segunda fase, né, nós temos aí o capitalismo industrial, que é caracterizado pela primeira revolução industrial na Inglaterra, né, marcada pela política imperialista, onde nós vamos observar aí o neocolonialismo, né, que é a partilha da África, que busca, né, é a busca dos países por novas zonas de comércio e também áreas da onde eles podem tirar matéria-prima para suas indústrias, né? É, tem a questão também da divisão internacional do trabalho, onde o mundo, né, vai ser dividido entre países industrializados, né, que produzem, e países produtores de matéria-prima. E entendo nesse contexto, né, a ideia de áreas centrais e áreas periféricas, né? É, as indústrias nesse momento, na primeira revolução industrial, elas serão, né, movidas pelo carvão mineral, que será a força motriz, não só da indústria, mas também do trem a vapor, né, que nós chamamos de locomotiva, e das embarcações a vapor também, que serão aí de grande valia para escoar as mercadorias das indústrias pelos rios e pelos mares. A terceira fase, né, já aí entrando numa fase de acúmulo de capital ainda maior, nós temos o chamado período capitalismo financeiro, né, que é marcado principalmente pelo período bipolar da Guerra Fria, né, que nós tivemos aí a manutenção do capitalismo, né, a corrida espacial ibérica entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, que posteriormente viria a se tornar a Rússia, o surgimento de blocos econômicos, o bloco do euro, a decadência da velha ordem mundial, né, após aí a consolidação do sistema capitalista, né, como sistema hegemônico, sistema econômico hegemônico, nós vamos observar aí, né, um período multipolar ou a nova ordem mundial, né? E também nós tivemos aí a classificação, né, dos países como os países desenvolvidos e países não desenvolvidos, que utilizavam como critério o nível de industrialização dos países, né? Aqueles que não eram industrializados, me perdoem, eles tinham uma economia basicamente voltada para a produção agrícola e mineração, que é o caso do Brasil. O Brasil hoje ainda é uma nação subdesenvolvida, exatamente porque não tem uma indústria bem desenvolvida. Nós temos indústria de base, mas a nossa economia ainda se concentra no extrativismo e na produção agrícola e pecuária, né? E no segundo período, né, que nós já citei com vocês, nós entramos no período de globalização, né, no período multipolar, né, onde nós vamos ter aí uma descentralização, né, das áreas de influências. A gente vai ter lá os países asiáticos, né, os países da Europa e aqui na América os Estados Unidos, né? O mundo, né, por meio aí da disseminação dos meios de comunicação, ele vai começar a se comportar como uma espécie de aldeia global, onde as principais ferramentas de comunicação serão a televisão e telefone. Posteriormente, com a ascensão da internet, a gente vai ver o mundo conectado em rede. O combate ao terrorismo, né, também será um dos espectros aí desse novo capitalismo financeiro. A questão do Estado mínimo,
ou seja, com o capitalismo financeiro dando força aos mercados, o Estado ele passa a diminuir o seu tamanho e os mercados passam a ter maior influência sobre as decisões, até mesmo sobre a organização social dos países. E também a divisão, né, entre países ricos, que estão situados em grande maioria no norte, e os países pobres, que estão situados, localizados em grande maioria na região sul do planeta. Né? Vale a pena destacar aqui que nós temos a Austrália, que é considerado um país desenvolvido, que ela se localiza, né, no hemisfério sul. O capitalismo informacional, que é a atual fase, ela corresponde, né, ao período que estamos vivendo. E é marcado pela globalização dos computadores, dos telefones digitais, da robótica e da internet. As suas principais características englobam a expansão do desenvolvimento das tecnologias, né, os TIs, a aceleração e aumento dos fluxos de capitais, mercadorias, informações, pessoas e ainda a difusão do conhecimento. Esse período da pandemia mostrou para a gente que a difusão do conhecimento durante o período, né, nesse atual período em que vivemos de globalização, ela realmente funciona, né, onde nós observamos aí especialistas, cientistas de todo o mundo compartilhando conhecimentos sobre uma forma de combater a Covid-19. Né? Inclusive, nós tivemos aqui cientistas brasileiros aí, colaborando de maneira significativa com a... me perdoe, eu esqueci a palavra aqui, mas a identificação, né, da genética, né, da decodificação genética do vírus. Né? Então, ou seja, isso, graças a essa cadeia de informação que nós temos, permitiu essa rápida difusão, o desenvolvimento de testes rápidos, né, e de produtos para diagnosticar a Covid-19 e também, posteriormente, desenvolver as vacinas, a qual todos nós hoje, né, já começamos a temos a esperança, né, de que uma hora ela vai chegar até nós, porque já é um sonho real. É isso aí, pessoal. Por enquanto, por hoje é só. Eu peço desculpa pelo atraso das falas, porque aqui é diferente a produção de videoaulas, né? Mesmo que seja com PowerPoint, ainda é complicadinho para a gente que é amador, né? Que não entende muito, mas espero que possa ter ajudado a todos vocês. Até o próximo encontro.